Louvado seja o Senhor. Puxa vida, o que está acontecendo hoje, hein? É, hoje o meu coração está queimando. As irmãs, principalmente as irmãs, né, me fizeram chorar. Com os compartilhar, os irmãos também, os hinos. Realmente hoje está muito desfrutável. Essa vida de estar na presença do Senhor realmente é maravilhosa. Não tem outra vida para nós, né? É, eu fiquei uma reunião sem vir, né? E aí eu sinto uma saudade dos irmãos, uma vontade de estar aqui com os irmãos. É muito bom. Primeiramente eu queria agradecer aos irmãos. Minha mãe pediu para agradecer vocês pelas orações, viu? Ela tá internada ainda, passei essa noite com ela. E ela não está sentindo muita dor, graças a Deus, pelas orações, né? E amanhã ela vai ser transferida lá para Sumaré para fazer os procedimentos para fazer a cirurgia. Então eu agradeço aos irmãos, que os irmãos continuem orando, tá bom? Amém. Jesus é o Senhor, mas tá tudo bem, viu? Tô feliz de estar aqui. Principalmente feliz de estar na presença do Senhor. Muito bom. Amém. Graças a Deus. Essa semana o título da mensagem dessa semana é José interpreta 2 sonhos na prisão. Amém? Essa mensagem foi a mensagem 49 que o irmão Pedro compartilhou semana passada. E daí na segunda-feira nós tivemos uma comunhão lá na estância. E os irmãos que tiveram lá na estância com a gente, eles estavam lá nessa comunhão com o irmão Pedro. Porque lá foi, na verdade, duas reuniões que eles tiveram lá, né? Se eu não me engano, foi na sexta e no sábado, ou no sábado e no domingo. Eu acho que foi no sábado e domingo, né? Lá em... 3 dias. E daí eles convidaram a gente para ir numa reunião segunda-feira na estância e eles repercutiram um pouco o que foi falado lá. Então eu gostaria muito de passar um pouquinho do encargo para os irmãos, né, do que foi falado lá na estância. Primeira coisa, essa comunhão foi no novo prédio, no novo local da casa de adolescentes, lá de Sumaré. Uma estrutura muito boa para os adolescentes lá agora, viu? E o encargo principal, irmãos, foi se aproximar da palavra, né? Quando nós nos aproximamos da palavra, nós estamos nos aproximando de Cristo. O Senhor é a palavra. Então, quando você se aproxima da palavra, você toca no Senhor, certo? E os irmãos, foi falado bastante na mensagem sobre deixar os resquícios de Sardes, né? Sardes é a igreja que está descrita em Apocalipse, logo depois de Tiatira. É isso, né? Logo depois de Tiatira vem Sardes. Essa palavra Sardes, irmãos, ela é atual no nosso tempo, né? A igreja em Éfeso, Esmirna e Tiatira já passaram, certo? Hoje, as igrejas que são contemporâneas, o estado das igrejas contemporâneas é Sardes, acho que é Pérgamo, né? Pérgamo, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ainda existe essa condição da igreja. E Sardes representa restauração, ou Bíblia na mão. E quando os irmãos de Sardes viram a degradação da igreja, eles resolveram protestar. Por isso que aconteceu o protestantismo, né? Então eles começaram a ler a Bíblia, desfrutar da Bíblia. E aí eles se encheram do conhecimento da Bíblia e protestaram contra o que acontecia naquela época, né? A degradação da igreja, né? Aquele negócio de justificação, pagar para você ter a sua justificação, né? Eles foram vendo que tudo aquilo era mentira. E então Sardes começou a ganhar muito conhecimento. Então o irmão comparou um pouco a nossa vida hoje, né? Quantos anos nós estamos na vida da igreja, vivendo a vida da igreja, nos enchendo de bagagem, mas nós precisamos sair dessa condição de Sardes, dos requisitos de Sardes. Sair de Sardes e tirar os Sardes do nosso coração. Na igreja em Sardes, eles usam o conhecimento para passar para os irmãos. Mas na igreja em Filadélfia, nós usamos o Espírito e vida.
para passar para os irmãos é diferente, né? Então, nós devemos deixar nossa bagagem de conhecimento para lá. E vamos viver no Espírito, desfrutar do Senhor com simplicidade, nos tornar como crianças, né? Na questão de querer posição. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, não é por nossa capacidade. Tudo isso vem do Senhor. É o Senhor que nos concede o que nós temos. E nós devemos desfrutar disso e ser apenas um canal que flui o que o Senhor dá para nós, para as outras pessoas. Não estancar dentro de nós esse conhecimento, porque senão vai virar um charco dentro de nós, e daí nós vamos tirar do charco para dar para as pessoas. Morte. Né? Lá na igreja em Sardes, li aqui o versículo de Apocalipse. Apocalipse 3. Deixa eu achar aqui para os irmãos, só para nós lermos Apocalipse 3. Ó Senhor Jesus. Vamos ler esse versículo, irmãos? Apocalipse 3. Versículo 1. Está na versão King James. Se o irmão puder colocar lá, pelo menos fica igual a minha leitura aqui, para colocar lá. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: assim declara aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Conheço as tuas obras, que tens fama de estar vivo, mas de fato estás morto. Olha só, irmãos, a condição que a igreja em Sardes chegou. Né? Tem fama de que está vivo. Você quer ter fama? Eu não quero ter fama. Ah, aquele lá é o Bento. O Bento é famoso, ele é um dos irmãos responsáveis da igreja em Hortolândia, ó. É aquele ali, ó, o irmão Bento ali. Famoso, né? Mas tem fama de que está vivo, mas está morto. Eu não quero ser assim. Eu quero ser o irmãozinho Bento da igreja em Hortolândia. Ser um com os irmãos. Simplicidade. No 2 fala assim, ó, se alerta e fortalece o que ainda resta e estavas prestes a morrer. Então ainda tem alguma coisa, né? Porque não tem encontrado integridade em tuas obras diante do meu Deus. Esse foi o alerta que o Senhor deu para a igreja em Sardes, porque eles adquiriram bastante conhecimento e, infelizmente, acabaram morrendo espiritualmente, né? O Senhor tem misericórdia de nós. Esse foi um ponto. Outro ponto que os irmãos compartilharam também, Senhor Jesus, foi na questão da nossa emancipação, né? É um assunto um pouco complexo, né? Depois o Lucas explica para nós direitinho, né, Lucas? Nós devemos ser emancipados dentro de nós primeiro e depois ser uma igreja emancipada. Uma igreja que crê na palavra, que segue a palavra de perto, segue os gritos de guerra de perto, segue a imersão de perto. Essa é uma igreja emancipada e serve o Senhor. Né? Uma igreja útil nas mãos do Senhor. É isso que os irmãos disseram lá. Né? O que mais? Tornar todas as igrejas uma força ativa, útil. A emancipação deve ser a minha constituição. A palavra não pode estancar em mim, mas precisa fluir por meio da palavra da vida. Dessa forma, Deus vai encabeçar tudo. Né? A água corrente flui, não é? O Espírito tem que fluir. O Espírito é água corrente. Não um charco estancado, né? Estar na emancipação é estar em Filadélfia. Na igreja em Filadélfia, o que tem lá na igreja em Filadélfia? Eis que tenho posto diante de ti uma... Sei que tens pouca força, e tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Então o Senhor, Ele ama a igreja em Filadélfia. A igreja em Filadélfia foi amada pelo Senhor, porque ela, apesar de ter pouca força, não conseguir nem abrir a porta, o Senhor precisou abrir a porta para ela, ela tem um requisito essencial, que é guardar a palavra e não negar o nome do Senhor. Então a igreja em Filadélfia, que significa amor fraternal, ela guarda a palavra, né, e invoca o nome do Senhor. Amém? Você guarda a palavra? O que mais você precisa fazer? Oh, Senhor Jesus. Invocar o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor é muito importante, irmãos. É como uma criança chamando pelo pai, declarando que é totalmente dependente. Uma criança, quando ela está junto com o pai ali, ó, ela se sente segura. Pode ver, ela fica ali, ó. Eu vi ali o
o Raelzinho, né? O Mateus, ali em volta do Lucas ali, para lá, para cá, tranquilo, ficou sentado, olhava para lá, olhava para cá, tá tranquilo. Mas se o pai ou a mãe dele não tá aqui, ele não ia ficar tranquilo não. Viu? Ele ia chorar, ele ia gritar, ele ia chamar. Nós devemos ser assim, irmãos. É assim que o Senhor nos quer. O Senhor falou que é dos pequeninos é o reino dos céus. Então o Senhor quer que nós tenhamos um coração puro, como de criança, né? Graças ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Então não nos basear na nossa capacidade, né? Ou no nosso conhecimento bíblico. Para concluir o sentimento dos irmãos lá, nós podemos ler o Evangelho de João 5, no versículo 39. O Senhor chegou diante dos fariseus e falou assim para eles assim, ó, no versículo 39. O Senhor disse assim, ó: vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. O Senhor Jesus estava falando para eles. Falou, ó, vocês vão nas Escrituras, vocês julgam que nas Escrituras tem a vida eterna, e elas é que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Então, ter conhecimento na Bíblia, excelente, muito bom. Mas nós precisamos ir no Senhor que a Bíblia revela para ter essa vida. Amém? Por isso que nós invocamos o nome do Senhor. Isso é maravilhoso, né? Graças a Deus. Agora nós vamos para o José. Outra coisa também que foi falada lá, irmãos, eu estava esquecendo, foi na questão da IA. Os irmãos sabem o que é IA? Inteligência artificial, né? Eu sei muito pouco sobre isso daí, tá? Mas eu ouço bastante. E já vi vários vídeos sobre esse negócio. O irmão Pedro estava falando que a inteligência artificial, ela tem os pontos positivos, mas tem muitos pontos negativos, né? Por exemplo, ponto positivo, ela pode mapear rapidamente o problema de saúde das pessoas, né? Ajudar bastante na medicina, tudo. Mas toda a informação que a IA tem foi o ser humano que deu para a IA, né? Ele falou. E ele falou que o que a nossa mente leva bilhões de anos para descobrir, aliás, como é que é? É isso mesmo. O que a nossa mente leva bilhões de anos para descobrir, a inteligência artificial leva 1 segundo. Sabia disso? Meu Deus do céu, eu fiquei impressionado com isso, irmãos. É muita coisa. A inteligência artificial sabe muito. E o irmão Pedro falou que existe a possibilidade, viu, irmãos, de acontecer o que acontece nos filmes, sabe? Das máquinas dominarem. Quem já assistiu O Exterminador do Futuro? Das máquinas dominaram o mundo. A IA pode dominar o mundo. As guerras hoje são controladas por IA, muitas vezes controladas por IA. Os drones, as bombas, viu? E se de 2030 até 2040 a IA permanecer no mundo, ela vai dominar o mundo. Mas, graças a Deus, irmãos, que o Senhor colocou um limite nesse negócio aí. O Senhor falou assim, Mateus 24:14, o Senhor falou: e será pregado este evangelho do reino para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Amém? Não é um limite? É um limite. E quem é que faz isso? Quem é que prega o evangelho do reino? É você. É você. Somos nós. Nós que pregamos o evangelho do reino. Então existe um limite para isso. Certo? Senhor Jesus. Vamos ler agora um pouco sobre José, né? Que ele interpreta 2 sonhos na prisão. Foi falado de José na semana passada, né? Que José é um exemplo muito bom e atual para nós, né? Ele se fortalecia no Senhor, ele confiava mesmo estando passando por tantos sofrimentos que ele passou, né? Foi vendido como escravo, foi caluniado, foi parar na prisão por assédio sexual, e ele sofreu muito, mas ele sempre confiava no Senhor.
nas coisas que o Senhor tinha revelado para ele. E ele foi muito abençoado por causa disso, viu? Então, em Gênesis, vamos lá para Gênesis agora. Gênesis 39. No versículo 22 de Gênesis 39, diz assim: Assim, o carcereiro-chefe transferiu para José toda a autoridade sobre o cárcere e sobre todos que estavam ali presos, e ele se tornou supervisor de tudo o que se passava na prisão. O carcereiro-chefe passou a não se preocupar mais com nada, pois tudo corria bem sob a administração eficaz de José. Isso porque o Senhor estava com José e o abençoava com bom êxito em tudo o que realizava. Certo? Então, irmãos, o nosso testemunho deve ser esse. Um testemunho que inspira confiança. Quando você faz as coisas, você inspira confiança onde você está? No lugar que você trabalha. Quando alguém pede para você fazer alguma coisa, consertar algum problema, fazer alguma coisa que está errado, pede algum conselho, pede oração, é porque você inspira confiança, certo? Quando alguém pede alguma coisa para você, a pessoa confia em você. Eu estava lá com a minha mãe no hospital, orei pelas pessoas lá. E eu estava falando com uma irmã lá, que é da congregação cristã, que a minha família todinha é católica, né? A família da minha mãe. Mas eles têm um respeito muito grande por mim. Todas as vezes que a gente se reúne, eles pedem para mim orar. Isso é confiança, não é, irmãos? É um testemunho. Então nós devemos ter um testemunho onde nós estivermos, certo? Hoje no Uber, quando eu estava vindo de Uber, eu perguntei pro motorista do Uber assim: você é crente? Ele falou assim: não. Eu falei assim: então você não crê em Deus? Ele falou assim: não, eu creio, claro que eu creio. Aí ele começou a rir: não, eu sou crente, eu sou crente, eu sou crente, eu sou crente. Eu falei: isso. Você tem direito de você falar que você é crente porque você crê, certo? Então, nós devemos ser um com as pessoas. Nós não devemos ser um com a religião, mas nós devemos ser um com as pessoas. Levar Cristo para as pessoas. Nós devemos expressar Cristo para elas. O que nós comemos, o que nós desfrutamos é aquilo que nós expressamos. Então, o José, ele inspirava muita confiança onde ele estava. Ele foi para a casa de Potifar, e ele foi vendido como escravo e chegou na casa do Potifar. O Potifar era comandante da guarda. Quando ele chegou lá, o Potifar colocou ele como mordomo de toda a casa, por causa do testemunho dele, porque ele amava o Senhor. Ele era uma pessoa que inspirava confiança. E era muito competente por isso, porque Deus o abençoava ele. Então, e ele não tinha capacidade, a capacidade dele vinha de Deus, viu? Nós também não temos capacidade, a nossa capacidade vem de Deus. Potifar colocou ele e falou assim: ó, toda a minha casa eu não vou me preocupar com nada. Tudo está nas tuas mãos. A única coisa que você não pode mexer é na minha esposa. E os irmãos sabem o que aconteceu, né? A esposa dele assediou ele, o José. Daí ele se desvencilhou, fugiu, ela gritou, falou que ele caluniou ele, e ele foi parar na prisão, né? Aqui no versículo... No capítulo 40, no versículo 1, está escrito assim: passado algum tempo depois desses acontecimentos, depois que o José foi preso, quando o José foi preso, chegou lá, o carcereiro passou tudo nas mãos dele. Nós lemos, né, os versículos. O carcereiro confiou tudo para ele. Por quê, irmãos? Certamente, irmãos, o comandante da guarda, que era o Potifar, deve ter falado, porque o Potifar que era o chefe da prisão, porque a prisão, nós vamos ler aqui os versículos, a prisão era na casa do Potifar. Era lá. Então ele era o comandante da guarda e ele que era o oficial que cuidava do carcereiro e de todos os outros oficiais que estavam abaixo dele. Quando o José foi preso lá, o Potifar deve ter falado para o carcereiro, falou assim: ó, esse homem aí é muito competente, viu? Usa ele aí dentro aí da prisão aí. Aí, no versículo 1 fala assim: passado 41. Passado algum tempo depois desses acontecimentos, o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro praticaram um ato de ofensa a seu senhor.
O faraó irou-se com os 2 oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou que fossem presos na casa do capitão da guarda. Olha aí, na casa do capitão da guarda. Quem que era o capitão da guarda? O Potifar, nós lemos aqui. Foi o Potifar que levou ele. Na mesma prisão em que José se encontrava. Então era uma prisão especial, meus irmãos. Não era uma prisão qualquer, não. Era uma prisão só para oficiais. Então o capitão da guarda os confiou aos cuidados de José para que o servisse e ficaram certo tempo detidos. Se os irmãos lerem aqui, eu vou ler para os irmãos, ó, no versículo... Em Gênesis 39:1, fala assim, ó. José fora, portanto, levado ao Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era capitão. O copeiro e o padeiro eram oficiais do rei. O que é um oficial do rei? Um copeiro, às vezes a gente pensa que a gente passa por cima dos detalhes, né, da Bíblia. A gente acha que um copeiro é um simples empregado, um simples funcionário. Não é não, viu? Do rei tinha que ser um oficial gabaritadíssimo, de muita confiança, porque ele tinha que ter pessoas que estavam abaixo dele para servir ele, para cooperar com ele, que também deveriam ser de muita confiança, porque o copeiro, ele tinha que beber as bebidas antes do rei beber, para não estar envenenado. Sabia disso? Então, quando o rei ia beber o vinho, por exemplo, o copeiro primeiro bebia, depois ele servia o rei. Qualquer coisa que o rei ia beber, o copeiro bebia primeiro e dava para o rei. Porque o copeiro tinha muitos homens que estavam aos cuidados dele, que tinham que ser de extrema confiança. Da mesma forma o padeiro, porque senão alguém poderia envenenar a comida ou a bebida do rei. Versículo 5. Ora, numa mesma noite, os 2, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam detidos na prisão, tiveram um sonho, cada qual com a sua significação. Logo ao romper do dia, vindo encontrá-lo, José percebeu que estavam preocupados. E indagou aos eunucos do faraó que estavam presos na casa do seu senhor. Aqui está escrito eunucos, mas na outra versão está escrito oficiais. Tá? Por que tendes hoje o vosso rosto abatido? E eles responderam: tivemos sonhos estranhos, e não há ninguém que consiga interpretar. Mas José lhe explicou: é Deus quem dá a interpretação. Todavia, contai-me os sonhos. Né? O chefe dos copeiros foi o primeiro a contar o sonho. Olha só, irmãos. Ele tomou a iniciativa, e aí ele narrou para José o sonho, né? No versículo 9. Sonhei que havia diante de mim uma videira, no 10, e na videira 3 ramos. Eis que ela brotou, floresceu e produziu uvas, que amadureciam em cachos. Eu tinha em minha mão a taça do faraó, apanhei os cachos de uva, espremi-os na taça do faraó e coloquei a taça nas mãos do faraó. Aí o José já interpretou na hora. O José falou assim: eis o que isso significa. Os 3 ramos representam 3 dias. Mais 3 dias e o faraó vai te erguer a cabeça e te restituirá o emprego e colocarás a taça do faraó em suas mãos, como outrora tinhas a responsabilidade de fazer, quando eras seu copeiro de confiança. Aí o José falou assim para ele assim: contudo, lembra-te de mim quando estiveres vivendo bem na companhia do faraó, e tem bondade de interceder por mim junto ao rei, ajudando-me assim a sair desta cadeia. Então, quando o José interpretou o sonho para o copeiro, ele falou assim: daqui 3 dias você vai ser restituído. Porque 3 dias depois, a gente não vai ler porque é muito grande o texto, foi o aniversário do faraó. É a primeira vez que tem uma comemoração de aniversário na Bíblia. E única, viu? Na verdade, na Bíblia conta os nossos dias, para falar que nós estamos com os dias contados, né? E o faraó ali estava comemorando o aniversário dele, aí ele pegou e restituiu o copeiro. 3 dias depois, aconteceu. O padeiro, quando viu o José interpretando o sonho, falou: eu vou contar o meu sonho também. Contou o sonho para o José, falou dos 3 cestos, né, dos pães, que as aves vinham comer os pães na cabeça dele. E ele falou assim: esses 3 cestos aí são 3 dias também. Daqui 3 dias você vai ser enforcado, vai perder a cabeça. Falou para ele. É difícil, né? Ele
Morreu mesmo, 3 dias depois, certo? Então, irmãos, na verdade, o Senhor, ele sabe quando você sonha. Quem aqui sonha? Quem aqui já sonhou, teve sonho? Pode ser estranho, pode ser esquisito, não importa. Essa noite mesmo, eu não lembro de ter tido sonho essa noite, mas essa noite mesmo, tem alguém aqui que deve ter sonhado alguma coisa. Sonhou. Pode ser um sonho bobo, sem sentido, tudo, mas sonhou. Só que só você sabe o seu sonho. Só você sabe o seu sonho, certo? Mas Deus também sabe. Deus desvenda o sonho. Deus vê o seu sonho. Toma cuidado com o que você sonha, hein? Deus vê. Até os sonhos nossos. Porque lá em Daniel 2,6, vamos voltar lá para Daniel 2,6, vai falar também de sonho. Quer ver? Ó? Olha que interessante, irmãos. Senhor Jesus. Deixa eu achar aqui Daniel primeiro. Daniel 2, versículo 1. No segundo ano do seu governo, o rei Nabucodonosor teve sonhos que lhe perturbaram sobremaneira. Seu espírito ficou tão aflito que já não podia mais conciliar o sonho. Olha que sonho que esse rei teve, irmãos. O rei da Babilônia, Nabucodonosor. Então o rei mandou chamar os seus magos, adivinhos, encantadores, feiticeiros, místicos, astrólogos, para que lhe dissessem qual o significado daqueles pesadelos. Onde que eu estou? Vieram apressadamente e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes contou: Eis que eu tive um sonho, e estou muito aflito para saber o que sonhei. Qual o significado ou a mensagem desse pesadelo? Então os caldeus astrólogos passaram a falar em aramaico, e lhe garantiram: Ó rei, vive para sempre. Conta, pois, o sonho que tiveste aos teus servos, e nós o interpretaremos para ti. Então o rei afirmou aos seus conselheiros e astrólogos: Esta é a minha decisão. Se não me contardes o sonho que tive e sua correta interpretação, mandarei que sejais partidos em pedaços, e as vossas casas se tornarão em monte de entulho, queimado. Entretanto, se me revelardes o sonho e o seu significado, recebereis de mim a melhor das recompensas, muitos presentes e grande honra. Sendo assim, agora, dizei-me claramente tudo quanto sonhei e sua interpretação. Como? Como que os adivinhos, os astrólogos e os magos iam falar: ó, você sonhou isso? E daí entrou na lista todos eles, os sábios daquela época, para morrerem. O rei mandou matar todo mundo. E um oficial lá que se chamava Arioque começou a ir atrás deles para matar eles. Quando o Daniel ficou sabendo, o Daniel falou assim: peraí, o Arioque, o que está acontecendo? Aí o Arioque foi lá e contou para o Daniel. Aí o Daniel falou assim: não, tem um Deus que ele vai interpretar esse sonho aí. Eu consigo, deixa eu falar com o faraó lá. Daí o Arioque catou o Daniel, levou ele lá rapidinho, e o Daniel falou para o faraó: existe um Deus no céu que pode interpretar esse sonho, que é o Criador de todas as coisas. Me dá um prazo que eu vou interpretar para você. Aí ele foi embora e falou com Sadraque, Mesaque e Abidnego. E falou assim: vocês comecem a orar agora, porque senão nós vamos morrer. A gente precisa que o Senhor nos interprete esse sonho. Ó, irmãos, eu vou ler aqui o versículo. Aí mesmo no Daniel 2, no versículo 44. Olha que interessante. Não, peraí, não é aí não. Deixa eu ver aqui. Ah, é no 21, no 21 e 22. 21, Daniel 2, 21. O Daniel falou assim: ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos verdadeiros sábios, entendimento aos que buscam discernir e conhecer, revela mistérios profundos e enigmas ocultos. Olha aí, tá vendo como que ele sabe seu sonho? Conhece o que jaz nas trevas, e a luz habita nele em todo o seu esplendor. Então o Senhor, ele sabe seus sonhos.
Você tem que sonhar sonhos bons, viu? É difícil, né? Não tem como a gente escolher o sonho, né? Sonhar que eu vou ter uma casa, que eu vou ter um carro, bem assim, porque o Senhor vê meu sonho. Daí ele vê e vai me dar. Não é isso, não. Os sonhos acontecem. Antigamente o Senhor falava através de sonhos. Depois ele passou a falar através dos profetas. Até hoje ele fala através dos profetas. Tem profeta do Senhor hoje. Profeta é quem fala Deus para as pessoas, viu? É profeta. Hoje ele fala para os profetas. E só que ele fala no Filho. Né? Nos últimos dias ele tem falado no Filho. E o Filho está em nós e nós somos canais, profetas, viu? Para falar pelo Senhor. E esse sonho que o rei Nabucodonosor teve, vou tentar resumir um pouco. Ele sonhou com uma estátua gigante que tinha cabeça de ouro, peito de prata, quadril de bronze, pernas de ferro, os pés dele era ferro com barro, certo? E todos esses elementos que tinha nessa grande estátua monstruosa eram reinos daquela época contemporânea, certo? Era o rei da Macedônia, o rei da Pérsia, esses reis que dominaram aquela época. Rei da Babilônia, eles dominaram naquela época, certo? E as pernas dessa estátua representam o Império Romano, as pernas de ferro. Depois das pernas de ferro, representa a nossa época hoje, os pés, que são ferro misturado com barro. É hoje, irmãos, isso. Está escrito no livro de Daniel que esses acontecimentos seriam no futuro. Que uma grande pedra ia ser cortada, ia esmiuçar essa estátua e iria destruir essa estátua e ia se tornar uma grande montanha. Essa montanha é Sião. Somos nós. Cada um de nós. A igreja. Significa que nós vamos governar a terra, irmãos. Governar a terra daqui para frente. Então essa pedra que é Cristo já foi cortada. Ela já está esmiuçando. Então agora sim nós vamos ler no versículo 44 que diz assim, ó. Fala assim, ó. No entanto, na época do governo, no governo desses reis, Elá, o Deus dos céus, estabelecerá um novo reino, que nunca será destruído, e que também não será dominado por nenhum outro povo. A soberania desse reino jamais será transferida a nenhum outro povo. Todavia, esse novo reino destruirá e exterminará todos esses outros reinos, e subsistirá para todo sempre. Amém? Está falando de você. Portanto, esse é o significado da visão da pedra que soltou de uma montanha sem auxílio de mãos, pedra que mediante um só golpe fez em pedaços o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Desse modo, Elá, o Deus poderoso, mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro, faz sentido, e a interpretação é absolutamente fiel. Quando aconteceu isso, sabe o que aconteceu? O rei Nabucodonosor se ajoelhou e se prostrou. Esse rei nunca se ajoelhou diante de ninguém, de nada. Os homens é que se ajoelhavam diante da estátua dele. No 46. Assim que acabou de ouvir essa revelação, o rei ajoelhou-se e com o rosto rente ao chão, reverenciou Daniel e ordenou que trouxesse imediatamente uma oferta de cereais e incenso. Significa que os reis da terra, os grandes homens dessa terra hoje, vão se dobrar diante do Senhor Jesus. Toda língua confessará, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Certo? Então, irmãos, o pé de ferro e o pé de barro representa o comunismo e a democracia. O comunismo é forte, né? De ferro. A democracia é mais maleável. Os dois tentaram se misturar, mas não vão dar certo. O que vai dar certo é o reino do Senhor, o reino de Cristo que vai vir, certo? Senhor Jesus, né? Louvado seja o Senhor. Nós devemos amar o nosso Senhor, irmãos, com toda a nossa força, com todo o nosso coração, confiar no Senhor,
crer no Senhor por fé, que nós vamos reinar nessa terra. Isso agrada o coração do Senhor. Você quer deixar o Senhor sem ação, entre aspas, né? Quer deixar o Senhor sem ação? Confia plenamente nele. Ore e exercite a sua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas quando você exercita a sua fé, o Senhor se mexe. E ele faz isso com muita alegria. Viu? O Senhor se mexe e age. Na questão do evangelho também do reino, o irmão citou na mensagem sobre o cavalo branco, certo? De Apocalipse. Vamos ler aqui Apocalipse, o cavalo branco? Vamos lá para Apocalipse. Para concluir, tá, irmãos? Só para os irmãos entenderem a relação que tem. O que tem a ver isso que o Bento está falando do cavalo branco, do evangelho do reino, com o José ou com o Daniel? Com o Daniel nós vimos que o sonho dele mostra os reinos do mundo, inclusive hoje, nos dias que nós vivemos. José também tem muito significado. Quando ele interpretou o sonho do rei, o rei colocou ele como governador de todo o Egito, porque o Egito estava passando fome. Ficou 7 anos com fome. E o Egito sustentou todo mundo. Hoje, irmãos, o mundo lá fora está passando fome. Fome da palavra. E quem é que sustenta o mundo lá fora? Você, que é um José para o Senhor. Certo? Então tem tudo a ver. E esse cavalo branco, na versão restauração, fala que é o evangelho do reino, que já foi lançado, que é o primeiro selo. Vamos ler aqui, que é melhor, né? Apocalipse. Apocalipse 6, no versículo 1, fala assim: ó, observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, em seguida ouvi um dos seres viventes exclamar, com voz de trovão: olhei diante de mim, e estava um cavalo branco e seu cavaleiro. Empunhava um arco, e foi-lhe outorgada uma coroa, e ele cavalgava altaneiramente, como vencedor, determinado a vencer. Então aqui tudo mostra que é o reino, né? A coroa, ele está só com o arco na mão, não está mais com a flecha, já foi lançado o evangelho do reino. Irmãos, o evangelho do reino está sendo pregado até no Vietnã. Até no Irã as pessoas estão se convertendo. Estão ouvindo o evangelho do reino de Cristo, da vinda de Cristo. Então o primeiro selo mostra que já aconteceu, né? Esse cavalo branco já saiu, não saiu? Eu vejo isso, irmãos, hoje. Eu vejo o evangelho do reino sendo pregado em toda a terra habitada. Nós aqui somos investidores do reino. Muitos irmãos aqui são investidores do reino. A igreja em Hortolândia oferta como investidores do reino, para que os comportores saiam para o mundo afora pregando este evangelho do reino. Então isso está acontecendo, nós fazemos parte disso. Só que, irmãos, o evangelho do reino está sendo pregado, então vai vir o fim, o Senhor vai voltar. Ainda existe mais 5 selos. E o segundo selo, só para os irmãos saberem, é o cavalo preto. Não, é o cavalo vermelho, o segundo selo. O cavalo vermelho significa guerra. Depois vocês leem o capítulo 6 de Apocalipse. Vocês vão ver todos os selos lá, o que acontece com os cavalos. Então o cavalo vermelho representa a guerra. Logo depois que o cavalo branco saiu e o evangelho do reino começou a ser pregado em toda a terra habitada, vai ser aberto o segundo selo, que é o cavalo vermelho, que vai começar as guerras. Então, logo depois do evangelho do reino, irmãos, vai ter guerras. Vão intensificar essas guerras, certo? Aí depois tem o terceiro selo. O terceiro selo é o cavalo preto. O que é o cavalo preto? É a fome. Vai acontecer isso, viu? Então não pense que o evangelho do reino for pregado, o Senhor vai voltar, né? Para toda a humanidade. Não vai. Vai voltar para você que é vencedor, para todos os vencedores. Nós vamos ser arrebatados e não vamos ver isso acontecer, mas vai acontecer na terra, tá? O cavalo preto é fome. Por isso que eu quero encorajar vocês, irmãos. Vamos viver a vida da igreja com desespero, com mais intensidade, cuidando dos irmãos. Esses dias o irmão, acho que foi o irmão Ari, liberou uma mensagem aqui falando do nosso cuidado com os irmãos. Cuide do irmão. Comece a falar com o irmão. Manda mensagem para o irmão. Manda a imersão para o irmão ficar atento, saber que o Senhor está voltando, que vai começar as guerras, que é o segundo selo. O terceiro selo
é a fome, cavalo preto. Depois tem o quarto selo. O quarto selo é o cavalo amarelo. O cavalo amarelo é a morte. Vai trazer a morte, viu? Então isso vai acontecer. Está na Bíblia. O que nós devemos fazer? Nosso foco é o evangelho do reino, irmãos. Vamos falar isso para as pessoas. Vamos orar com as pessoas na rua. Vamos ser intrépidos. Vamos correr para o Senhor nos achar fazendo assim. Servindo o Senhor, cooperando com o Senhor, para que quando o Senhor voltar, Ele nos arrebatar. Em Apocalipse fala que lá para a igreja em Filadélfia, o prêmio da igreja em Filadélfia é: porque guardaste a minha palavra, eu te guardarei. Deixa eu ler lá, que é melhor, né? Apocalipse 3, igreja em Filadélfia. Versículo 10. Deixa eu ver aqui. Olha só. Porque deste atenção à minha exortação, nós estamos sendo exortados hoje, irmãos. Quanto ao suportar os sofrimentos com paciência, eu igualmente te livrarei da hora da tribulação, que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Amém? Amém. Vamos nos encorajar, né? Viver a vida da igreja. É tão gostoso viver a vida da igreja. A gente tem alegria em viver a vida da igreja. É uma vida alegre. Olha só, o Senhor ainda nos dá alegria de viver a vida da igreja intensamente, né? Graças ao Senhor. Jesus é o Senhor. Amém.